Atos capítulo 14, do verso 8 ao 28. Antes de eu iniciar a pregação, eu faço uma nota. Nós estamos diante da primeira pregação, onde Paulo vai falar apenas com gentios e ainda pagãos. Repito, este é o primeiro sermão onde Paulo fala especificamente com gentios e ainda pagãos. Ele vai fazer o discurso dele em língua grega. Presta atenção nisso, que é muito importante. Isso é só para você entender o que vai acontecer aqui. Atos 14, do verso 8 em diante. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele então saltou e andou. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica. Presta atenção nisso. Língua licaônica. Fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros, grinaldas, queriam com as multidões sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, o apóstolo Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazei estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas, tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-vos a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atalaia. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendado a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram os gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Lembrando que essa história está acontecendo na região que hoje nós conhecemos como Ásia Menor ou a Turquia, a região não europeia da Turquia. Lá está localizado estas cidades, entre elas Listra. E aqui, queridos, eu quero que vocês comecem a prestar atenção no texto, porque ele vai nos dar muitas informações relevantes sobre questões espirituais que nós precisamos atentar. Esse homem que estava aqui paralítico, lá em Listra, ele não estava só paralítico. O texto grego fala lesos dos pés.
E a ideia aqui do texto é que ele havia vivido desde a infância, não só paralítico, mas com as perninhas tortas. Sabe aquelas pernas todas tortas? Ele não conseguia, atrofiadas, tortas, ele não conseguia ficar de pé nem andar, porque ele era todo torto, todo defeituoso. Então esse milagre não foi só um milagre onde um paralítico é pego pelas mãos e levantado da cadeira de roda ou da cama em que ele está deitado. Não, não. Quando o milagre acontece e o apóstolo Paulo manda que ele se levante, o milagre é fantástico, porque os seus ossos, eles estralam todo e desentortam-se. Desentortam-se ali naquele momento, e então ele pula e fica de pé. Não é só um paralítico andando, não é só um paralítico sentindo forças nas pernas e colocando-se de pé. Não, é uma pessoa que tinha as pernas todas tortas. Então, pelo milagre de Deus, através da pregação de Paulo, aquele homem então crê em Jesus, o milagre acontece e ele fica de pé. Era para ser um dia maravilhoso aquele. Afinal de contas, esse é o tipo de milagre que não é fácil de vermos em nenhuma época da história. É difícil de ver esse tipo de milagre. Mesmo no Velho Testamento, mesmo na época de Jesus, esse tipo de milagre ele é sui generis, porque as pernas tortas, elas são endireitadas. O corpo defeituoso é consertado. E aqui um grande milagre acontece pelo poder e pela graça de Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que esse milagre, esse poder, continua vivo, disponível para a vida da igreja. O poder de Deus não é uma coisa do passado. O Deus que operava ontem é o Deus que opera hoje e operará eternamente. Porque Ele não mudou, Ele continua sendo esse Deus poderoso, que pode todas as coisas. Amém? Pode todas as coisas. E aí, diante do fato, olha o versículo que diz que eles conversavam em língua licaônica, versículo 11. Houve todo um preparativo ali. E provavelmente Paulo e Barnabé, eles ficaram um pouco sem conexão com a realidade daquele povo ali. Porque eles pararam de falar em grego, que era a língua, digamos assim, acadêmica, a língua documental do Império Romano, a língua que você tinha que negociar nela, que era o grego, e eles começaram a falar no seu próprio dialeto. Então, eles viram o pessoal pegando coisa aqui, pegando coisa dali, apareceu um sacerdote de Júpiter, aquela coisa toda, aquela festividade, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Porque a conversa do povo era na língua nativa deles, licaônico. Mas aí, provavelmente, Paulo olhou para Barnabé, Barnabé olhou para Paulo e falou assim, isso aqui está parecendo um ritual pagão. Esse pessoal aí está achando que nós somos deuses. E aí, então, Paulo e Barnabé começaram a entender o que estava acontecendo. O ser humano, irmãos, tem uma tendência a adorar o que é visível, a idolatrar pessoas, a idolatrar instituições. E nós vemos aqui que se Paulo e Barnabé não fossem íntegros, se eles não pregassem o evangelho pela verdade, com certeza eles estariam simulando uma coisa ou outra ali e feito um sincretismo ali e ficado de boa com aquele povo. Era algo que, se acontecesse hoje, estes líderes religiosos que estão aí fora, que não têm compromisso com as coisas de Deus, aceitariam essa idolatria. Nós vemos muitos religiosos que acabam aceitando a idolatria. Pessoas que são endeusadas dentro de instituições, inclusive cristãs. Ó, o fulano de tal vai estar ali, ele é profeta, vamos lá. E ele chega de BMW ainda, é um profeta espetacular. Então, queridos, nós precisamos ficar atentos,
porque a honra e a glória e o louvor pertencem a Deus. Se Deus fizer um milagre aqui, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou pregando a palavra de Deus. O poder pertence a Deus. Eu não tenho como manipular o poder de Deus. Eu posso manipular você, mas não o poder de Deus. O poder é de Deus, a glória é de Deus. E muitos líderes, quando Deus está agindo no meio do povo, eles sequestram a glória de Deus. Não, é claro que acontece, né? Eu estava lá, era eu que estava pregando. Quando eu estou lá, os milagres acontecem porque eu sou o apóstolo fulano de tal. Irmãos, entendam uma coisa. Deus opera mediante a pregação da sua palavra. Deus não está preocupado com outra coisa. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 20 em diante, o Senhor Jesus disse assim: muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos sinais, em teu nome fizemos prodígios. E ele disse: e eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não tenho parte com vocês. Agora, eu fico pensando, essas pessoas que Jesus está falando ali, os que fizeram a pregação e a obra, será que nunca foram servos de Deus em nenhum momento? Afinal de contas, estavam ensinando o que era correto, porque Deus estava agindo. Na verdade, em algum momento, aquelas pessoas também se extraviaram. Em 2 Pedro capítulo 2, fala que mestres estavam ensinando heresias de perdição. E o texto de Pedro diz: mestres que outrora foram resgatados pelo sangue de Cristo. Então muitas pessoas começam a pregar, Deus começa a operar, Deus começa a fazer, e Ele quer pegar a glória para si. Ele quer se enriquecer com aquilo, pegar o poder daquilo. Paulo e Barnabé podiam ter feito isso. Nós vemos a história no Velho Testamento, quando Eliseu recebeu Naamã. Depois que Naamã foi curado, Naamã queria dar ouro e prata para Eliseu. E ele falou: não quero, pode voltar para a tua terra. E aquele homem, general, poderoso, voltou convertido para a sua terra. Mas no meio do caminho, o Geazi, assessor do profeta, falou: olha, o meu senhor mudou de ideia. Se puder me arrumar umas pratas, uns ouro aí, eu acho que nós vamos precisar. Então Naamã, mais do que feliz, encheu as carroças e deu tudo para Geazi. O Geazi voltou, escondeu tudo, entrou na tenda contente, tranquilo. Me dei bem, minha aposentadoria está garantida. Estou sofrendo com esse profeta aqui, mas agora me dei bem. Ó, Deus me abençoou, hein? E aí quando ele entra na tenda, o Eliseu fala para ele assim: Geazi, onde foi? Onde você foi, Geazi? Onde você estava, Geazi? Porventura o meu coração não foi com você? Porventura o meu espírito não estava com você? Você não pegou o dinheiro e as propriedades do Naamã? E agora? A lepra que era do Naamã agora é sua. E aquele moço, o Geazi, não pôde aproveitar nenhuma moeda que ele pegou do Naamã. Porque, irmãos, a glória pertence a Deus. Eu quero falar disso. Desculpa se eu vou passar do horário hoje. Tem uma igreja lá no Pará. O maior prédio da cidade, talvez. Maior centro de convenção. A ideia era reunir todas as igrejas daquele ministério em festas, em reuniões especiais. Mas então, agora na COP30, que está acontecendo lá em Belém do Pará, o líder daquela instituição alugou o prédio. Vocês sabem que, pelo código de inquilinato ou de locação,
Quando você aluga uma área, você perde o pátrio poder. Se eu devolver o prédio como eu peguei, eu posso fazer o que eu quiser. E dentro do prédio da igreja, de convenção da igreja, fizeram rituais de umbanda, quimbanda, candomblé, invocaram espíritos, houve procissões idólatras, cultos idolátricos ali, porque a COP30 estava mostrando o que é o Brasil. E eles estavam corretos. O Brasil é isso. O Brasil é invocação de demônios. O Brasil é adoração de santos, de ídolos. O Brasil é invocação de espíritos, tranca-ruas, pombagira. Foi tudo isso invocado dentro de um prédio que era para a honra e glória de Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, escreve aí. Estes homens vão pagar muito caro diante de Deus. Quem pega a glória que é de Deus, paga um alto preço. O Geazi só pegou a muamba do Naamã. Imaginem vocês quem aluga, quem lucra em cima da própria idolatria dos outros. Os líderes dessa instituição, lá do Pará, vão pagar caro diante de Deus. Isso está dentro do contexto que está acontecendo aqui. Aqueles homens, se eles pedissem todo o dinheiro que eles quisessem, toda a prata, todo o ouro que eles quisessem, eles dariam, porque ali um paralítico, todo atrofiado, defeituoso, se levantou. Então qualquer coisa que eles pedissem, seria dado. Mas Paulo e Barnabé não aceitaram a glória desse mundo e nem quiseram roubar a glória de Deus. Explicaram para aquele povo que aquilo era coisa vã e coisa fútil, que eles deveriam se converter ao Deus vivo e abandonar as trevas. Eles não tiveram nenhum problema em qualificar aquilo de trevas. E aqui é interessante, porque Barnabé foi chamado de Júpiter, que é Zeus, e Paulo de Mercúrio, que é Hermes. Na cultura pagã, o Deus mais poderoso usava um Deus menor para fazer a sua obra. No caso, Paulo foi comparado a Mercúrio ou a Hermes, porque ele que falava. Daí vem o termo hermenêutica, de Hermes, o Deus que transmitia o recado do Deus maior. E aí, naquele instante, há uma interrupção dos apóstolos. E eles falam, não tem Zeus, não tem Mercúrio, não tem Júpiter, não tem Hermes. Aqui o que tem é Jesus Cristo, este morto, ressurreto e glorificado pelo Pai. Não tem outro Deus aqui. Aqui só tem o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Mercúrio é um Deus falso, Júpiter é um Deus falso, Zeus é um Deus falso, Hermes é um Deus falso. Todo o panteão de deuses greco-romano são falsos, porque só há um Deus verdadeiro. Mas aí, chegou um pessoal da cidade vizinha, que era da sinagoga. Se você pegar os primeiros versículos, no começo do capítulo 14, eles estavam em Icônio, que era mais ou menos 30 quilômetros de Listra. E lá em Icônio, Paulo foi na sinagoga. E esses judeus ficaram furiosos. E aí eles vieram para cá, sabendo que estavam pregando naquele lugar. Devia eles ficarem contentes que esses homens estavam se convertendo do paganismo para o Deus da Bíblia. Eles foram lá e futricaram o negócio. Tipo, se não é para nós, não é para ninguém. Não vai vir para a minha igreja? Então não vai para a igreja de ninguém. Eu vou
fazer um negócio aqui, vou fazer uma futrica aqui. E aí, provavelmente, alguns teólogos especulam que eles chamaram aqueles homens de Listra, aqueles homens pagãos, e disseram para eles o seguinte: ó, esse Paulo e esse Barnabé, eles fazem isso por uma outra divindade que vocês não conhecem. Eles estão aqui para desfazer dos seus deuses. Eles estão aqui para destruir vocês. Sentencio-os à morte. E a raiva dos judeus era principalmente com Paulo. Barnabé foi solto, mas o versículo 19 primeiro, diz assim: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Irmãos, eles pegaram Paulo e deram a sentença de morte para ele. Vocês sabem que o apedrejamento, inclusive nos meios pagãos, tanto dentro do judaísmo quanto das comunidades pagãs, ou um indivíduo era amarrado ou enterrado até a cintura. Pedras gigantes eram jogadas sobre ele e sobre a cabeça. Então Paulo foi desfigurado, desestruturado. Eles arrebentaram com os ossos todos de Paulo. Paulo virou uma carne moída. Acabaram com Paulo. Prestem atenção. Se você duvida do que estou falando, dá um Google depois, ou leia alguns livros de história, como era o apedrejamento do mundo antigo. Paulo foi completamente dilacerado. O seu corpo foi todo arrebentado pelo apedrejamento. O texto bíblico fala que ele foi jogado e foi dado como morto. E aqui, queridos, eu quero que você entenda que ele morreu de fato. Lá em 2 Coríntios 11, 25, Paulo fala desse momento que ele morreu, ou que ele foi apedrejado. Aí no versículo de 2 Coríntios, capítulo 12, é um texto fantástico, quando Jesus fala para ele: minha graça te basta. E nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, é dito assim: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Foi levado até o paraíso, até o terceiro céu. Escute isso, Paulo morreu aqui e foi até a glória. Eu escuto dizer aquela frase: nunca ninguém voltou para contar. Já ouviram? Quem morreu nunca ninguém voltou para contar. Porque na Bíblia nós temos 10 casos de ressurreição e morte novamente. O único caso de ressurreição para nunca mais morrer foi Jesus Cristo. Ele é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Mas os outros 10 casos de ressurreição na Bíblia, houve a morte novamente. E nenhum deles relataram o que aconteceu do outro lado. Mas Paulo falou que viu a glória. Conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Viu o terceiro céu, viu o paraíso. Paulo não registrou todos os detalhes, mas a Bíblia diz que ele viu. Ele contemplou a glória eterna, porque o milagre ali foi grande, irmãos. Irmãos, se o paralítico desentortar pernas e ficar de pé, já foi um grande sinal para aquelas pessoas. Imagine vocês, quando eles chegaram lá, para pegar o corpo de Paulo, no meio das pedras, jogado, para não deixar os abutres comê-lo. E quando foi pegá-lo, olha o versículo seguinte. Eu vou provar aqui no texto. Eu citei textos adjacentes. Agora eu vou para o texto aqui. Versículo 20. Mas rodeando os seus discípulos, levantou-se Paulo e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. A palavra levantou-se aí no grego é anastás. Anastás vem de anastasia. Anastasia significa ressurreição. Essa palavra levantou é anastás, de anastasia, que quer dizer ressurreição. Quando eles foram chamar
pegaram o corpo de Paulo, Paulo desperta. Mas irmãos, não é qualquer despertar. Os braços de Paulo deviam estar todos quebrados. O rosto de Paulo devia estar todo desfigurado. O crânio de Paulo devia ter pedaços arrancados. Mas naquele instante que eles chegam ali para pegar os restos mortais de Paulo, um milagre acontece. E Paulo pula no meio das pedras. E Paulo está vivo. Irmãos, o paralítico já foi um espetáculo de milagre. Mas o milagre de Paulo foi maior que o do paralítico. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Esse é o Deus que nos chama, que nos capacita, que nos restaura e que é Senhor da nossa vida. Eu sei que a gente vive constantemente com medo da morte. Quando a gente vai ao médico, quando a gente tem uma doença, mas espere uma coisa, espere. A Ele pertence a vida. A nossa vida pertence a Deus. E eu vou provar que essas pessoas perderam até o medo da morte, porque o príncipe da vida reinava soberanamente no coração de Paulo e de todos os apóstolos. Algo tremendo aqui. Ele ressuscita ali. Um milagre de ressurreição acontece. Ele levanta-se do meio das pedras. Aquele defunto, todo quebrado, todo machucado, todo esfolado, é restaurado pelo poder de Deus. E como é que eu sei disso? Além da palavra anastás, que vem de Anastasia, o texto fala que ele se levantou, entrou na cidade, e no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Olhe para mim. Vocês sabem quantos quilômetros ficava Derbe? Olha, presta atenção. Eles estavam em Listra. Sabe quantos quilômetros dá de Listra a Derbe? 100 quilômetros. 100 quilômetros. Ele levanta dos mortos. Ele levanta depois de um apedrejamento. Levanta dele e fala: Barnabé, vamos que nós estamos atrasados. Temos mais o que fazer, Barnabé. Ô Paulo, você estava todo arrebentado aqui no meio das pedras, todo apedrejado, parece que você morreu, que negócio é esse? Não, já estou bem, estou ótimo, estou maravilhoso, pega o cavalo, vamos, nós temos mais o que fazer. Meu Deus do céu, o cara levanta do apedrejamento. Alguns podem discordar que ele não estava morto, mas se ele não estava morto, ele estava gravemente ferido. Ele levanta 0 bala, renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo milagre do Senhor. Paulo é restaurado aqui nesse texto. E o texto bíblico fala que ele se levanta. Ele diz assim, o versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para onde? Voltaram para onde? Para Listra. O que tinha acabado de acontecer em Listra? Ele foi apedrejado. Vamos voltar lá em Listra. Mas Paulo, o pessoal te matou ali. O pessoal te apedrejou. Não, mas eu tenho discípulos lá. E se te apedrejarem de novo? Ah, Deus me levanta de novo. Vamos para lá. Mas Paulo, o pessoal quer te pegar, se associaram com os judeus lá, o pessoal está futricando contra ti, querem, se souberem que você está vivo, estão achando que você está morto, você vai voltar lá? Não tem problema, eu vou voltar lá, eu deixei discípulos lá, eu vou voltar lá. E a Bíblia fala que eles voltaram em todas as cidades que eles haviam feito discípulos, eles voltaram lá. Confirmaram os discípulos e disseram para os seus discípulos, olhem para mim, fiquem firmes na fé, porque no nosso caso, convém chegarmos lá através de muito sofrimento, mas nós não vamos desistir. Olha aí o versículo de número, meu Deus do céu, que maravilha, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa. Imagine, irmãos, um Edir Macedo que seguisse o apóstolo Paulo. Meu amigo, minha amiga, você tem que sofrer,
Mas não importa o sofrimento, nem que você não ganhe nada nesse mundo, nem que você não leve nada desse mundo. O importante, meu amigo, minha amiga, é você entrar na glória de Deus, meu amigo. Já pensou que maravilha se o Edir Macedo se convertesse a esse ponto? Não seria uma bênção? Mas qual é a pregação do Edir Macedo? Meu amigo, você que é pobre, você que é miserável, venha ser rico. O que o Edir Macedo oferece, escute isso, é aquilo que está lá em Mateus capítulo 4. Satanás chegou em Jesus e disse assim: se prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos desse mundo. Qual era a pregação apostólica? Gente, vocês perderam bastante? Vocês não querem perder mais? A pregação cristocêntrica de Paulo era o seguinte: não tenho mais nada para oferecer nesta vida para vocês, só na glória eterna. Se vocês quiserem a glória eterna, entendam que nesta vida, neste mundo, vai ser com perdas e sofrimento. É essa a pregação que nós ouvimos hoje? Mas se o Edir Macedo um dia me ouviu, estiver me ouvindo, bispo, se converta, ainda dá tempo. O senhor ainda está vivo, o senhor pode se converter, se arrepender dos seus pecados, se tornar um homem de Deus e parar de ser esse falso profeta. Eu gostaria de olhar na cara dele e falar isso para ele. Eu gostaria de olhar na cara do Samuel Câmara da Assembleia de Deus e falar: se converte, para de ser esse ímpio, esse idólatra por dinheiro, se converte. Dá tempo ainda. Irmão, vocês acham que eu odeio esses homens? Eu quero que eles se convertam. Parem de pregar mentira. Renunciem tudo e vivam na graça de Jesus Cristo. Uma outra coisa importante, Paulo fala assim: e ali naquela cidade, versículo 21, foi feito muitos discípulos. Irmãos, olhem para mim, estou acabando. O propósito de Deus é fazer discípulos. O discipulado é a maior ferramenta da igreja. Pegar pessoas, doutriná-las, ensiná-las e fazê-las cidadãs do reino dos céus. O segredo para a igreja expandir-se e crescer é pregar o reino de Deus. Nós precisamos pregar o evangelho. Fazer discipulado. Ensinar as pessoas a verdade do reino de Deus. Nós precisamos acordar para essa realidade. Você pode fazer discipulado. Você pode orientar as pessoas. Nós temos a apostila, nós temos o PDF, nós temos ela impressa. Você pode dar treinamento para as pessoas, ensinando-as a guardar o evangelho e a viver na graça de Jesus, a renunciar ao mundo e seguir a Cristo. Discipulado é o segredo. E eu termino porque já são 8h10. Versículo 27, 26 e 27. E dali navegaram para Antioquia, voltaram para a base missionária, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já havia sido cumprida. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriu aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Eles voltaram felizes. Imaginem vocês, o cara foi apedrejado, foram presos, foram perseguidos, e eles voltaram felizes. Felizes. As multidões estavam se convertendo. Eles voltaram felizes, porque o reino de Deus era pregado. Nós precisamos ensinar para as pessoas que você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, não vai adiantar nada. Nós precisamos ensinar as pessoas a renunciarem ao pecado, a renunciarem às vaidades desse mundo e viver na graça de Deus. Nós precisamos pregar o evangelho. Amém? Fiquem de pé, vamos orar. O evangelho que eu transmito para os irmãos é o da Bíblia. É o da Bíblia. Nós somos abençoados. Mas nós não estamos atrás de bênçãos do mundo.
podemos até recebê-las. Abraão foi um homem próspero. Nós temos outros exemplos de homens que foram bem-sucedidos. Mas independente disso, no Novo Testamento, deixa claro, não importa se você é um governador ou se você é um mendigo. O que importa é se você crê em Jesus Cristo. O Novo Testamento não está focado em coisas materiais, em coisas financeiras. O Evangelho da Graça tem a ver com mudança de vida. O Novo Testamento fala do dom de administrar. Alguns vão administrar e vão conseguir ser prósperos. Deus até precisa dessas pessoas. Mas o foco não é esse. O foco é mudar o seu caráter e a sua vida. Talvez num sistema capitalista você pode até se beneficiar com isso. Porque num mundo consumista, se você renuncia ao que o mundo oferece, o capitalismo não vai te pegar pela vaidade. O cartão de crédito não vai te seduzir. Mas, independente disso, nós não estamos atrás disso. Nós estamos atrás de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua palavra, da sua verdade. Nós queremos viver em renúncia. Nós queremos viver para Deus, por Deus e por meio dele. Isso que é importante, igreja. Vamos orar sobre isso? Querido Deus, nesta noite nós ouvimos a história maravilhosa de Paulo e Barnabé em Listra. E como aquilo tudo foi maravilhoso. Como aquela história foi impactante. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor opere em nós esses milagres. Nós queremos ser transformados de glória em glória. Nós queremos ser restaurados, restabelecidos, mudados. Nós queremos viver o evangelho da renúncia. O evangelho, Senhor, que o Senhor tem para nós. Ah, meu Deus, que, como foi revelado ao apóstolo Paulo, minha graça te basta. Senhor, nesta noite nós acreditamos que a tua graça nos basta. A tua graça é suficiente para nós. Então, Senhor, cura as nossas feridas, sara as nossas almas, restaura o nosso espírito e nos dê, Senhor, a abundante graça em nome de Jesus Cristo, para o teu louvor. Amém, Senhor. Amém.